Para iniciar essa saga religiosa, resgatamos a história do padre do Coroinha que há 100 anos foram assassinados em meio às turbulências da política gaúcha. Vamos conhecer suas trajetórias. Eu sou o cônego Alexander Melo Jäger, conhecido como Padre Alex. E entre as minhas muitas atividades como sacerdote, também me foi confiada pela Diocese a responsabilidade de ser o vice-postulador da causa de beatificação do Padre Manuel e do Coroinha Adílio. E esse foi um período muito significativo para mim, porque eu pude me aprofundar na vida desses dois beatos, que são personagens da nossa história de diocese, mas também que fazem parte da história do Rio Grande do Sul e do Brasil e dentro do contexto internacional. Padre Manuel nasceu na Espanha, mas o Coroinha Adílio nasceu em Dona Francisca, que hoje pertence à Arquidiocese de Santa Maria, viveu um tempo lá em Dona Francisca, passou por Passo Fundo e depois se mudou para Nonoai. O Padre Manuel, da Espanha, trabalhou em Portugal. Os dois locais ele saiu tanto da Espanha como Portugal, porque era o período da perseguição à igreja. Vem para o Brasil, fica um mês no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro acolhia centenas de sacerdotes desses locais que estavam sendo perseguidos, e esses sacerdotes se espalharam para os locais que havia necessidade. Na época, havia sido criada a Diocese de Santa Maria. E o bispo de Santa Maria era muito amigo de um dos bispos auxiliares do Rio de Janeiro. E os dois se comunicando, tiveram o Padre Manuel como uma alternativa. E o Padre Manuel, então, foi até a Diocese recém-criada de Santa Maria, lá muito bem recebido, recebeu a incumbência de primeiramente trabalhar em Soledade. De Soledade foi para Nonoai. É interessante nós termos presente que na época, em 1910, por aí, nós tínhamos na nossa região as paróquias de Soledade, Passo Fundo, Palmeira das Missões e Nonoai. Eram essas as únicas paróquias existentes nesse espaço. Então, de Soledade até Palmeira, até Nonoai, havia somente 4 paróquias. O Padre Manuel, então, começou trabalhando em Soledade. Quando se viu as capacidades dele, ele foi nomeado pároco de Nonoai em 1916. Em 1916, também, ele recebeu 2 vezes a paróquia de Palmeira das Missões. As 2 paróquias, Palmeira das Missões e Nonoai, juntas, hoje são o território da nossa Diocese de Frederico Westphalen, hoje formada por mais de 40 paróquias, quase 50 municípios. Então ele tinha um espaço geográfico gigantesco de atendimento. E nesse atendimento que ele fazia, ele fazia uma visita à sua paróquia, pelo menos uma vez por ano ele visitava todas as comunidades. Não eram muitas as comunidades, mas visitava todas essas comunidades. E num desses momentos, ele teve que fazer uma visita para as 2 paróquias, especialmente Palmeira das Missões. E ele resolve, então, visitar Palmeira das Missões em preparação à Páscoa e após a Páscoa. Então, essa visita durava mais ou menos um mês, andando a cavalo, com um burrinho, e quando ele faz essa caminhada, ele faz dentro de um período de muito conflito no Rio Grande do Sul. Nós estamos vivendo ali dos anos de 1920 em diante, os conflitos entre 2 facções, os chamados chimangos e maragatos, e há muita barbárie nisso. A nossa região do norte é uma região muito forte de mortes, de perseguições,
havia a prática da degola, ou seja, degolar os inimigos políticos. E o padre Manuel, ele pede que se tenha paz. Em 1923 é assinado um armistício no Castelo de Pedras Brancas. E esse armistício não foi aceito por uma parte desses grupos que lutavam entre si. E ele se localizava especialmente nas nossas regiões. E a barbárie continuou. O padre insistia muito na paz. Ele pedia a paz, dizia, os cristãos não podem brigar, eles não podem se matar. Nós não podemos viver dessa forma. Jovens que eram retirados das suas famílias e obrigados a fazer parte dessas milícias, desses exércitos não oficiais, para continuar essa guerra, essas lutas. E o Padre Manuel tinha práticas interessantes que ele fazia. Uma delas era sepultar as pessoas mortas, porque dos gestos mais assim doloridos e os gestos mais violentos que se tinha era matar as pessoas, deixá-las elas deitadas na rua e não permitir o seu sepultamento, para mostrar quem é que mandava. Era uma briga de inimigos políticos. E o Padre Manuel ia lá, recolhia os corpos e enterrava. Então, esse tipo de realidade fez com que muitos odiassem o Padre Manuel, com um grupo de 5 pessoas que foram contratadas para matá-lo. Eles vão seguindo, eles se perdem no caminho e no final eles vão se encontrar um pouco antes de Três Passos, um lugar de uma espécie de bolicho que existia. O dono do bolicho tinha sobrenome alemão, Diesel, e ali eles se encontram e vão fazendo o caminho para Três Passos. Três Passos não era, nem sequer tinha capela na época, mas o padre havia sido chamado por uma comunidade de alemães para ele realizar batizados, casamentos que o pessoal estava esperando, bênçãos, rezar missas, os sacramentos, ensinar alguma coisa, né? E também ele ia inaugurar, abençoar um terreno que seria o cemitério. No meio do caminho eles passam por um local chamado Feijão Miúdo, e ali os dois são mortos, martirizados, que é o local onde hoje nós temos o santuário da morte deles, que pertence a um bairro, que é um distrito dentro da cidade de Três Passos, chamado Padre Gonzales, exatamente porque o Padre Manuel Gomes Gonzales. Ali, então, morre de forma violenta, martirizado o Padre Manuel e o coroinha Adílio. Adílio ia fazer 16 anos. Desde que era novo, ele convivia em Nonoai com o padre, tornou-se coroinha, aprendeu a ler, porque o padre havia criado a primeira escola em Nonoai, na sua casa. Ele aprendeu a ler, era um jovem que gostava das coisas normais de um jovem, jogava, tinha um amor muito grande pelos cavalos, então era uma pessoa, além de tudo, ele estava numa família que o pai tinha sido morto exatamente nesse conflito, porque havia sido confundido com uma pessoa de um outro grupo, quando ele tinha ido levar, ele era farmacêutico, ele tinha ido levar remédios na região de Erechim para pessoas, e lá ele foi morto. Então, ele era, dentro da família, uma das pessoas mais responsáveis que tinha. E nessa responsabilidade que ele tinha, ele acompanhou o padre. Ele estava, inclusive, com o pé machucado, porque 2 irmãs dele ainda viviam na época da beatificação. Eu tive a oportunidade de conversar muitas vezes com elas, e elas diziam, não era para ele ir neste momento. O padre também tinha dito que seria perigoso, porque ele tinha recebido ameaças de morte, mas ele disse, não, eu vou seguir isso. E então nós temos aí o testemunho dessas 2 pessoas, um
um padre, outro um jovem que tinha ideais na sua vida, seguramente, queria fazer sua família, continuar o trabalho que tinha em casa, na propriedade que eles tinham, mas que foi interrompido por esse ódio à fé. Então nós temos esses dois grandes modelos e quando nós conhecemos a vida deles, nós conhecemos a nossa história, a nossa realidade. Mas acima de tudo, nós vemos o testemunho de alguém que ama a Deus. São santos ou beatos como nós, pessoas como nós. E mostram como para nós vivermos a santidade, nós não precisamos de coisas extraordinárias, mas viver a vida de uma forma justa e correta. Então nós, é significativo, e assim eu dou meu testemunho pessoal de como foi para mim edificante conhecer mais profundamente a vida de um sacerdote da minha diocese, né? E também de um jovem, de um coroinha, mostrando assim que os jovens também têm seus ideais e são pessoas que realizam coisas grandiosas, né? E às vezes as consequências são difíceis. Quem matou os dois pensou que tinha destruído algo, mas na verdade eles construíram uma realidade que agora não tem mais fim e que não se sabe como será a amplitude dessa. Cada ano são milhares de pessoas que vão a Nonoai venerar a memória desses dois mártires e também venerar os seus restos mortais que estão lá no Santuário Nossa Senhora da Luz, ou também hoje chamado Santuário Beatos Manuel e Adílio. Esse encargo me foi dado porque eu estudava em Roma e logo após eu retornar ao Brasil, eu recebi a incumbência de procurar um postulador, porque nós já tínhamos feito um processo diocesano na nossa Diocese de Frederico Westphalen, que começou em 1996 e se concluiu em 1998. Esse processo diocesano, ele é o momento em que um grupo de pessoas que são designadas pelo bispo, que coordenadas por um postulador diocesano, recolhe toda a documentação, depoimentos, materiais históricos para entender o que aconteceu e perceber nesse processo, como foi a conclusão dele, que a morte do padre Manuel e do coroinha Adílio foi por causa da sua fé. Por isso eles foram mortos por ódio à fé. Uma vez concluído esse processo diocesano, era necessário realizar um novo processo, começar um novo processo em Roma, que é aquele que vai dar a possibilidade da beatificação e canonização ou não. Para esse trabalho eu fui designado, porque tinha retornado de Roma há pouco tempo, e procurando um postulador. O postulador romano é uma pessoa ligada à congregação para a causa dos santos. No caso, eu encontrei o Frei Paolo Lombardo, que também foi o responsável de diversos processos no Brasil. Entre eles está, por exemplo, o da Irmã Dulce, que é muito conhecida de nós, que já foi canonizada. E esse trabalho foi realizado, eu tive de novo a oportunidade de retornar a Roma para meus estudos e acompanhei o processo diretamente, lendo, corrigindo, buscando novas informações, fazendo essa intermediação. Por isso também eu fui nomeado vice-postulador. O postulador é o que está em Roma e o vice-postulador é aquele responsável no Brasil ou no local, que foi o encargo que eu recebi do Vaticano. Esse processo nós conseguimos realizá-lo com bastante rapidez. De 1996 até o ano 2000, nós já tínhamos o processo pronto.
dentro do Vaticano também. O que aconteceu? Para o julgamento deste processo, era preciso entrar na lista, na fila dos processos. E havia mais de 1.800 processos na frente. Então, o previsto é que o nosso processo seria avaliado no ano 2016. Era um cálculo de 16 anos até que os 1.800 outros processos fossem avaliados. Mas nós tivemos um pedido especial de todos os bispos do Brasil. Todos eles escreveram uma carta para o Papa Bento XVI, pedindo que 5 processos brasileiros fossem antecipados. E o nosso processo, então, ele passou para frente. O Papa Bento XVI pediu que esses processos tivessem prioridade. E assim nós conseguimos que a avaliação da comissão histórica, que é aquela que avalia a parte do martírio, para ver se a morte desses dois, o Coroinha Adílio e o Padre Manuel, não foi por outros motivos, porque poderia ser por questões financeiras, poderia ser por questões políticas ou passionais, há muitas outras possibilidades de se matar pessoas. Mas a avaliação desses 8 historiadores foi que, de fato, era ódio à fé. E são historiadores independentes da igreja, não são pessoas que são ligadas diretamente à igreja, mas são pessoas que avaliam pelo seu conhecimento. A mesma coisa quando se avalia um milagre, os médicos ou médicas que avaliam são pessoas de várias partes do mundo, especialistas na sua área, independente se tem fé ou não. A conclusão que se teve, que nós tivemos no ano então 2001, foi exatamente essa, de que foi por ódio à fé. Então, uma vez que essa comissão ela se compôs e fez esta avaliação, nós então esperamos até que o momento em que o Papa declarasse num consistório o dia, ou declarasse, né, que eles fossem reconhecidos como mártires. E isso aconteceu então em dezembro de 2006. E a partir disso então se iniciou o processo de preparação para a beatificação. Ela aconteceu no dia 21 de outubro de 2007. Então foi um ano de preparação. O cardeal Saraiva Martins veio para o Brasil exatamente para fazer a beatificação dos 3 mártires. Entre eles estavam os nossos, né? Os nossos que faziam parte. Então, a Linda Alva de Salvador, a Albertina de Tubarão e o Manuel Adílio de Frederico Westphalen. Então, esses 3 mártires foram reconhecidos, né, e colocados dentro do calendário de beatos da Igreja Católica, que aconteceu em Frederico Westphalen. Foi uma grande celebração e a partir disso, então, nós temos eles como modelos. Atualmente, nós estamos trabalhando para que eles sejam reconhecidos e celebrados no mundo inteiro como santos, né? Como a igreja entende, uma vez beatos são santos. A diferença está no aspecto geográfico, ou seja, o beato ele tem um culto mais local, regional, enquanto o santo ele entra no mundo inteiro. O beato também pode ser celebrado no mundo inteiro, mas normalmente ele é algo mais referente a uma determinada região. Nós aqui nos restringimos muito mais ao Rio Grande do Sul, porque eles fazem parte da história gaúcha, especialmente, né? Quem conhece a história do Padre Manuel e o Coroinha Adílio, incorpora ela dentro do que aconteceu em nosso estado ali no início do século passado, né? Quando havia uma série de conflitos que envolvia questões religiosas e de ódio à fé, né? Por isso nós temos ele. Então é algo muito significativo para nós
ter esses beatos. Além disso, o Papa Bento XVI deu para a Diocese de Frederico Westphalen um presente único no mundo, que é a primeira diocese que tem como padroeiros 2 beatos e não santos. Normalmente são santos. Ele fez uma exceção e permitiu, então, os beatos Manuel e Adílio são os patronos da diocese de Frederico Westphalen. Sem contar que também eles são chamados dos primeiros mártires rio-grandenses. Sou o Padre Vanglésio Beghilini, pároco aqui da paróquia Nossa Senhora da Luz, reitor também do Santuário Beatos Manuel e Adílio. Agora, recentemente, assumi também como postulador da causa de canonização dos Beatos Manuel e Adílio. Todos os anos, no terceiro domingo de maio, acontece aqui na cidade de Nonoai a Romaria em honra aos Beatos Manuel e Adílio. O Padre Manuel, juntamente com o seu coroinha, que deram este grande testemunho de fé, de amor à Igreja, buscando evangelizar, buscando levar a palavra de Deus, buscando levar os sacramentos, aonde acontece um fatídico fato em 3 Passos, a qual os 2 são mortos por causa da fé. Declarados assim mártires, ambos são beatificados no dia 21 de outubro do ano de 2007, em Frederico Westphalen, pelo cardeal José Saraiva Martins, secretário do Dicastério da Causa dos Santos. Para nós, como diocese, foi um momento de profunda fé, uma marca bastante importante. Neste evento, eu estava como coroinha presente e agora estou então como responsável da paróquia, do santuário e também da causa de canonização aqui no Nonoai. Aqui nós temos o caminho do Padre Manuel e do coroinha Adílio, a qual muitas pessoas vêm durante o ano visitar o santuário de Nonoai, pessoas que vêm de outros estados, inclusive também de outros países, de outras localidades, aqui da região da Redondeza, vêm ao santuário para pedir graças, pedir bênçãos e também agradecer algo que conseguem através da intercessão dos Beatos Manuel e Adílio. Sempre antecedendo a Romaria acontece uma caminhada chamada Maratona da Fé, qual um grupo de fiéis iniciou esta maratona, saindo da cidade de Alpestre, vindo até o santuário de Nonoai. Momento marcante de fé e de espiritualidade, para lembrar que nós também somos peregrinos nesta terra e fazemos assim a nossa Romaria. Há pessoas que vêm de Chapecó até o nosso santuário, passam a noite às vezes em caminhada e na estrada. Pessoas de Liberato Salzano, Trindade do Sul, Gramado dos Oureiros, Rio dos Índios, Faxinãozinho, Trindade do Sul, pessoas que também partem de Entre Rios e aqui vêm para agradecer e também pedir graças a partir da intercessão dos Beatos Manuel e Adílio. Todos os anos também ocorre na Romaria a chegada da Cavalgada da Fé, um grupo de cavalarianos que saem do local do martírio de 3 Passos e vêm fazendo esse trajeto que o Padre Manuel fez, até chegar em nosso santuário em Nonoai. Aqui no Nonoai, o Padre Manuel combateu a prostituição da época, combateu também a pobreza, ajudando os pobres a construírem suas casas, abrindo uma olaria, fabricando telhas e tijolos. Também abriu um hotel com o seu cunhado para hospedar os peregrinos que vinham de outros locais, pois aqui no Nonoai era um lugar de muitos câmbios, também lugar tristemente marcado pela guerra entre chimangos e maragatos. No altar principal do nosso santuário está a urna, com as relíquias, com os restos mortais dos Beatos Manuel e Adílio. Ao lado direito das relíquias está a imagem dos Beatos Manuel e Adílio com o tronco a qual ambos foram amarrados, aonde está aí para ser também contemplado, para fazer a sua oração. Ao lado da imagem nós temos a sala dos ex-votos.
onde aí temos alguns objetos que pertenceram ao Beato Manuel. Também, juntamente anexa a esta sala, estão roupas, fotos, pedaços de gesso, fitinhas, sapatinhos de crianças, tantas coisas que as pessoas trazem por causa de graças que receberam a partir deste testemunho tão bonito do Padre Manuel e do Coroinha Adílio. A imagem que temos no nosso santuário de Nossa Senhora da Luz, ela fora trazida pelo Padre Manuel. Essa devoção a Nossa Senhora da Luz é uma devoção portuguesa. E o Padre Manuel que trouxe esta imagem de madeira que está presente em nosso santuário. Sempre no dia 8 de setembro, nós realizamos aqui a festa da nossa padroeira da paróquia, que é Nossa Senhora da Luz. Esta festa que o Padre Manuel fazia há mais de 100 anos atrás com os seus paroquianos. Esta tradição nós mantemos viva, para que Nossa Senhora, a qual também o Padre Manuel tinha uma devoção, pois encontram no bolso da sua batina, quando desamarram o seu corpo, que cai no chão e as suas feridas sangram, encontram o terço. Nós vemos a devoção a Nossa Senhora presente também na vida do Beato Manuel. Em 21 de maio de 2024, Três Passos e Nonoai celebraram o centenário do martírio. A programação incluiu missas, peregrinações e tríduos preparatórios, com destaque para a missa presidida por Dom Antônio Carlos Rossi Keller e a presença dos arautos do Evangelho. A palavra mártir vem do grego e significa testemunha, aquele que morre por sua fé em Cristo. Ser mártir é oferecer a vida em nome do amor ao próximo. As cidades de Três Passos e Nonoai realizaram uma emocionante romaria em honra aos beatos Manuel e Adílio. O evento reuniu fiéis de diversas regiões do Brasil, proporcionando momentos de espiritualidade, reflexão e devoção. O martírio para a Igreja Católica é a entrega da vida por amor a Deus, com a certeza da vida eterna. A história de Manuel e Adílio reforça a esperança na ressurreição e na recompensa divina para os que preservaram sua fé.